Na verdade, quando a gente fala assim que tudo é venda, é porque realmente é. Quando a Uhum. gente começa a trazer isso para o nosso contexto do dia a dia, com intencionalidade, a gente traz, Anselmo, posicionamento. E esse Uhum. posicionamento, ele faz com que a gente venda a nossa imagem, a gente venda a nossa ideia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, e temos a ilustre presença da Cláudia Lima, né? Ela vai se apresentar para nós daqui a pouquinho, mas a nossa live de hoje será Tudo é Venda, né? Como usar essa mentalidade para crescer profissionalmente. Estamos aqui com a Cláudia Lima, como já falei, né? Conterrânea aqui do Nordeste, né? Está em João Pessoa, minha segunda terra. Olá, Cláudia, tudo bem com você? Quem é a Cláudia Lima? Pode ficar à vontade que o canal também é seu. Olá, Anselmo. Muito boa noite. Desde já, estou muito feliz de estar com um conterrâneo, né? A gente, quando começou a conversar, o sotaque já se Já percebeu? conecta, minha gente, né? Então, eu sou Cláudia Lima, sou uma nordestina de coração e sou empresária, palestrante e especialista em vendas. Na verdade, sou estrategista de vendas com 20 anos de experiência no mercado comercial e atualmente tenho liderado pessoas, treinando pessoas para exercerem a sua melhor potencialidade. Como formação, tenho liderança internacional feminina e também comunicação e marketing. Então, assim, a minha missão realmente é fazer com que as pessoas performem, com que as pessoas entendam que vender é muito mais do que uma transação comercial e comecem a colocar a venda intencional dentro dos seus negócios, trazendo sempre para as pessoas aquilo que há de melhor, que é a solução para o mundo. Você é da família de Batista Lima, Edson Lima, não, do Limão com Mel? Não, só gosto muito Eu de também. forró e deles também, mas não sou não. Agora, Cláudia, o que significa a ideia de que tudo é venda no contexto profissional? Na verdade, quando a gente fala assim que tudo é venda, é porque realmente é. Quando a Uhum. gente começa a trazer isso para o nosso contexto do dia a dia, com intencionalidade, a gente traz, Anselmo, posicionamento. E esse Uhum. posicionamento, ele faz com que a gente venda a nossa imagem, a gente venda a nossa ideia, a gente venda a nossa visão de mundo. E tudo isso que a gente vende no dia a dia, que detalhe, não estou falando aqui que a gente pode estar se vendendo bem, nem isso, né? Estou dizendo É. aqui ainda isso. Eu estou dizendo que a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comunica, a gente está vendendo sim a nossa imagem. Isso é o tempo inteiro. E isso pode acontecer numa reunião de negócios, isso pode acontecer naquele famoso pitch de vendas, isso pode Uhum. acontecer numa conversa. Nós estamos agora, nesse exato momento, nos vendendo um para o outro e para a sua audiência inteira. Isso. Nós nos vendemos também no dia a dia. Na nossa casa, a gente vende ideia para as pessoas, a gente vende um formato do que a gente quer inserir naquele meio. Então, assim, a venda hoje no processo digital, a gente vende post, a gente vende conteúdo, a gente vende a nossa visão de mundo, seja num story, seja num feed, seja num LinkedIn. Uhum. Então, o que é mais importante é, primeiro, que a gente saiba que a gente está vendendo a todo momento, mas que a gente tenha a intencionalidade de fazer isso de uma forma que isso me traga resultados positivos, porque se eu não fizer isso de forma positiva, vai ter o contrário, né? Então, como é que eu vou ser vista e como é que vai estar sendo essa minha venda? Porque tudo comunica na venda. Quais são os principais mitos, né, sobre vendas que fazem com que as pessoas, ou algumas pessoas, enfim, rejeitem essa mentalidade? Rapaz, olha só, isso é uma pergunta muito boa, por quê? Primeira coisa, é um mito de vendas muito grande, que vendedor é uma pessoa chata, que vendedor é insistente, não é? Ó, Uhum. presta atenção, eu trabalho com vendas há 20 anos. Então, tem muita gente, vixe, lá vem um vendedor, meu Deus. Então, o vendedor não é chato, o vendedor não é insistente. Na verdade, aquela pessoa pode ter sido chata, insistente, mas não é o vendedor.
Isso não cabe dentro da profissão. Outro mito, que vendas é para quem tem dom. Não é. Ninguém nasce com o dom de vender. Pelo contrário, a gente pode ter uma pequena habilidade na comunicação. E a comunicação é uma das maiores vantagens competitivas, independente do vendedor ou não. E outro mito que eu posso falar, que esse acontece muito, inclusive com vendedores, é que produto bom se vende sozinho. Ah, não, meu produto é muito bom, ele se vende sozinho. E, na verdade, não é assim que funciona. O produto, eu até brinco, o produto tem perna, ele não se vende. Com certeza. A Fabiana, ela pergunta aqui, como vender melhor no online? Fabiana, seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é tratar o online da mesma forma que você trataria presencial. O grande problema do online é que as pessoas parecem que enrijecem, não é? Fica uma coisa meio que forçada. Então, no online, tente ser o mais natural possível. Para quê? Para que essa mentalidade, primeiro você trabalha essa mentalidade de ser o mais natural, mais espontânea, o mais você possível. Eu sempre falo que o seu jeito de vender é o jeito certo. Obviamente que você precisa de algumas técnicas, habilidades. Você precisa saber vender bem o produto que você está ofertando. Você precisa ter uma boa oferta. Você precisa se conectar com o seu cliente. Mas, mesmo que você não saiba de nada disso, vamos dizer um exemplo, está começando agora, seja uma pessoa que se conecte. Faça com que a pessoa sinta que você está ali para ajudá-la. Esse é o ponto mais importante. Você vai vender muito bem no online, vai vender muito bem no presencial. Se conecte com a pessoa, mesmo que ela esteja do outro lado da câmera. Como um advogado, um arquiteto, até um professor como eu, né, pode aplicar estratégias de venda no seu dia a dia? Olha só, no dia a dia, como é que eu trabalho isso, né? Porque agora é muito bacana isso, que a gente está desmistificando essa história de que, não, eu não sou vendedor. Tem até muita gente que diz, não sou vendedor, eu sou professor. Não sou vendedor, eu sou contador. E aí eu até brinco, né? Não, antes de você ser contador, antes de você ser um professor, você é um vendedor. E eu vou explicar por quê. Todas as vezes que a gente tem uma determinada profissão, a gente precisa entender o que é que ela entrega de valor, o que é que ela entrega de solução. Então, vou dar aqui, vamos lá, 3 exemplos, incluindo o seu, que é de professor. Primeiro exemplo, eu sou um advogado. O que é que o advogado vende? Muita gente acha, não, o advogado ele vende, ele vai me representar, né? Ele me representa perante a lei e vai me defender. Mas, na verdade, o que é que o advogado vende? Ele vende a confiança. Você está entregando para ele a sua confiança. Você está entregando para ele uma área da sua vida que é muito especial, que é muito importante. Você não entrega para qualquer pessoa. Então, o advogado ele vende confiança. Vamos lá. O que é que um contador vende? Segurança. Isso. Está falando de uma pessoa que vai saber de toda a sua vida econômica. Então, tem que ser uma pessoa que você tenha segurança no que está falando. O professor, o que você está fazendo aqui com a gente agora? Você está abrindo o seu conhecimento. Então, o professor, ele traz a visão de mundo dele, o conhecimento dele. Inclusive, todos nós estamos aqui por conta dos professores. Quando você entende que aquilo que você vende é muito maior do que um produto, porque esse é o grande problema. As pessoas pegam o valor daquilo que elas vendem e colocam dentro de um produto, dentro de um conceito. E não é. É muito mais amplo. Por isso que existem profissionais que têm valor e profissionais que têm preço. Aqueles que têm valor, muitas vezes não é nem maior. Estou falando tecnicamente. Mas eles entenderam essa expertise que eu estou te falando agora e eles conseguiram aplicar mais facilmente. Mandar um alô aqui, né, para a Risonete. Ela pergunta, como não ser insistente com o cliente e conseguir fechar uma venda online? Primeira coisa, é entender esse cliente. Esse cliente, naquele momento, ele está com tempo de falar com você. Às vezes, o cliente ele dá uma negativa com o vendedor, não é porque ele não quer o produto. Às vezes ele não está com tempo. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar para você, você está com tempo agora de falar? Você tem 20 minutos para falar comigo? Você tem 5 minutos para falar comigo? Você tem 15 minutos para falar comigo?
Se a pessoa disser, não, não tenho, tá, qual o melhor horário que eu posso falar com você? Qual o dia que eu posso falar com você? E já amarrar, já agendar esse dia. Por quê? Não existe uma venda, principalmente online, sem interrupções. Então, eu preciso. Isso. Já é difícil se conectar online. Já é mais difícil. E se eu não tiver um tempo hábil, eu não consigo. Então, a primeira coisa, eu preciso saber se aquela pessoa está comigo naquele momento. Depois disso, eu começo a fazer perguntas para essa pessoa para entender qual é a verdadeira dor, qual é o verdadeiro problema que ela tem e se aquele meu produto resolve aquele problema dela. E aí eu vou trazer vários olhares desse produto para que essa pessoa veja todas as perspectivas diferentes, para que ela compre esse valor e para que ela dê um sim, ela saia da dúvida e feche o negócio. Agora, o que dizer daquela empresa, ou enfim, daquela loja, daquele estabelecimento, que, por exemplo, coloca o Instagram à disposição ou o WhatsApp para os clientes e deixa muitas vezes os clientes no vácuo. O que fazer para melhorar esse atendimento online? Rapaz, primeira coisa, treinamento urgente. Treinamento urgente. Por quê? Como é que eu disponibilizo um canal de vendas hoje tão importante e eu não tenho ninguém para atender? Isso. Ah, eu tenho um robozinho. Tudo bem, funciona. Só que vai chegar uma hora, dependendo do problema ou da dúvida que aquele cliente tenha, que ele vai ter que cair no ser humano. Então, eu preciso, primeira coisa, se eu não tenho condições de atender aquele meu cliente, eu coloque lá, olha, o horário de atendimento é de tal hora, tal hora. Então, assim, tudo que é comunicado, eu brinco que, assim, tudo que é falado, tudo que a gente combina, não sai caro. Combinado não sai caro. Agora, quando você coloca um telefone, um contato de um canal de vendas e o cliente entra em contato porque você colocou ali e não tem ninguém para atender, você já desvendeu 2 vezes. Porque aquele cliente tem a certeza que, além dele não comprar, ele vai falar mal para todo mundo que puder. Quais são as habilidades essenciais, né, de um bom vendedor que qualquer profissional ele tem que desenvolver, por exemplo? Quais habilidades essenciais? A primeira delas é escutativa. Por que escutativa? Tem gente que até acha que é a comunicação e não é. Primeiro eu preciso ouvir. Mas ouvir, Anselmo, ouvir para entender e não para rebater. Qual é o problema, inclusive, de muitas pessoas, independente da área de ser de vendas ou outra área? Quando o cliente fala, a pessoa já rebate. Aí o cliente fala uma, a pessoa rebate 2. E aí fica... O que acontece? O cliente já trava. Ele não quer mais nem seguir adiante. Ele já ficou com uma má impressão daquela pessoa. Então, escuta para entender o que ele quer. Se você ainda assim não conseguir, pergunta novamente. Então, essa é a habilidade mais importante. Segunda, pelo menos para mim, segunda habilidade, a comunicação. Mas não é qualquer comunicação. É uma comunicação empática, uma comunicação fluida, simples, objetiva, sem, como a gente diz aqui no Nordeste, sem rodeio, sem arrudeio. Né? Se o produto não for um produto técnico, que precisa de uma linguagem técnica, que eu fale o mais simples possível. Eu brinco que, assim, gente, fala de uma forma que uma criança de 5 anos, ela vai poder entender. Sim. E o terceiro ponto que eu acho importante, eu vou citar 4. O terceiro ponto que eu acho importante é conexão. Às vezes eu não tenho técnica de venda nenhuma, não estudei. Às vezes você vê muito isso, às vezes até na feira, né? Você pensa que na feira não tem técnica de venda? Não tem. Muita. Muita. E por quê? Porque eles têm uma conexão com o cliente muito forte, conhece o cliente pelo nome, o cliente vai lá toda semana, tem fidelização. Então, esse é um terceiro passo. E o quarto passo, que eu diria não menos importante também, eu preciso, quando eu apresentar a minha solução, eu preciso apresentar essa solução de uma forma que as pessoas vejam o valor que ela entrega. Tem muita gente que apresenta uma solução, mas ela não consegue, Anselmo, trazer, sabe aquele sentimento da pessoa, quero muito isso, eu preciso muito disso, ela simplesmente ela fala, e a pessoa fica. E vendas é emoção. A gente sempre vai comprar pela emoção. Qual é o diferencial? Eu compro pela emoção, mas eu justifico pela razão. Tem que ter aquele calor humano, né? Assim, a Dona Maria, você conhece o seu Antônio, vai abraçando aquela causa e vai o boca a boca, né? E vai seguindo boca a boca. Que aqui no Nordeste é muito comum, não é, Anselmo?
Agora, como a comunicação e o marketing pessoal influenciam na forma como vendemos nossa imagem ou serviço? É muito importante. Por quê? Você querendo ou não, você passa uma imagem. Gostando ou não gostando. Tem gente que fala assim, mas imagem, a minha imagem é essa aí, quem quiser que compre. Tá totalmente errado, porque imagem vende. Sim. E você não precisa estar todo arrumada, toda formal, não, mas você precisa, você que trabalha com o público, você tá com o cabelo arrumado, eu sempre brinco, né? Nos meus treinamentos, você tem que estar bem, você tem que estar bonita. Por quê? Porque o Sim. belo vende. Eu não falo nem se for cosmético, tá? Se for cosmético é obrigação. Uhum. Mas assim, eu preciso estar com aparência, eu preciso estar bem vestida, eu preciso estar com o cabelo arrumado, sou uma mulher, uma leve maquiagem. Eu preciso estar com roupas adequadas, se tiver uniforme, a empresa, eu preciso estar com o uniforme da empresa, porque isso passa credibilidade. E as pessoas, elas não compram a empresa, Anselmo. Elas É, compram né? o vendedor, elas compram você. Hum. Ah, vai se Cláudia Lima, eu comprei um produto de Cláudia. Vixe, gostei não. Não gostei, não fui com a cara de Cláudia. Então, assim, ela não vai comprar. Da mesma forma, o contrário. Se ela gostar de Anselmo, Anselmo pode sair de uma empresa. Isso acontece muito com vendedores. Às vezes ele trabalha numa empresa, depois ele está em outra, ele vai levando os clientes. Sim, Por quê? Porque a verdade. gente comprou. Então, imagem é muito importante para quem vende, não só para quem vende a si próprio, mas para quem também vende o seu produto. Agora, qual a importância do network, é isso? E do relacionamento, né, para a construção de oportunidade de venda? Network, eu brinco que assim, network é acesso. Hum. Network, ele te abre portas. Network, ele te dá. É uma ponte que Uhum. te liga a muitas pessoas, que faz você, o seu negócio vender às vezes muito mais rápido, porque você vai se conectar com muito mais pessoas. Você começa a rapidamente, às vezes, dependendo do network que você faça, você começa a se conectar e a vender mais a sua solução. Porém, ele também te dá uma. Ele te dá mais bagagem, no sentido assim, ele te dá uma reputação. Dependendo Hum. do network que você tem, ele gera uma reputação. Só que o seguinte, ele não sustenta se você não tiver competência no que você faz. Então, quanto mais network você faz, mais responsabilidade você tem. Não só de você manter aquela amizade, você manter aquele relacionamento que muitas vezes sai do profissional até para o pessoal, mas principalmente por você entregar o que aquela pessoa deposita em você. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela indica você. Uhum. Então, você tem uma responsabilidade dobrada. Pois é. Mas o Eu, network é fundamental. eu, além de professor, também sou fotógrafo aqui no meu município, além de blogueiro, de YouTube, enfim. As pessoas vendem muito o meu trabalho de fotógrafo também, assim, na questão do boca a boca. E do jeito que eu trato essas pessoas, né? Inclusive, teve uma pessoa que disse: você é muito aberto, toda hora rindo com o povo. Eu disse: não, tem que ser. Você vai vender sua fotografia ou o seu serviço sério, com raiva, estressado? Tem como. Mesmo que você não E as esteja bem pessoas, naquele dia, você tem que demonstrar que tá. isso, e Anselmo, as pessoas se conectam com essa energia. Pessoa Porque, conecta por a pessoa, né? exemplo, né, se conecta. Sim, pronto, você falou um ponto fundamental. A venda sempre vai ser entre duas pessoas. Uhum. São seres humanos, então, assim. E você que trabalha também com fotografia, quantas pessoas têm trava de tirar foto? É Quantas pessoas verdade. não gostam de se ver? Então, já imagina quando a gente chega com fotografia, ele é rígido, ele é Uhum. sisudo, né? Então, assim, quando É, você chega já brincando, sorrindo, aquilo ali vai trazendo leveza para aquela pessoa. Então, com você já certeza. está vendendo. Você nem Uhum. passou o preço da foto ainda. A pessoa Foi. já te comprou. Você poderia citar, compartilhar, enfim, alguns exemplos práticos de profissionais que aplicam essa mentalidade de que vender é tudo, que obtiveram sucesso? Algum exemplo que você possa passar? Ah, posso sim. Eu tive. Eu fico muito feliz. Porque, assim, Uhum. meu trabalho, ele é mostrar que vendas, ele gera transformação social. Eu não entendo vendas como apenas uma transação comercial. Ela é um Certo. movimento que muda a vida das pessoas. Então, já tive pessoas extremamente tímidas, muito Uhum. tímidas, que já chegaram a vender mais de 150 mil reais como vendedora de empresas, sabe? Empresas, inclusive, online.
empresárias que não conseguiam se vender, profissionais liberais, que ela mesma é a própria vendedora do negócio dela, e hoje ela consegue vender, fazer o pitch dela, ela consegue, sabe, na hora do preço, que as pessoas travam, ela consegue falar abertamente sobre o preço. Então, desde pessoas que são, desde vendedores, times de vendas, que tinham dificuldade em alguma parte do processo de vendas, mas também empresárias e profissionais liberais que dependem delas próprias para o negócio crescer. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esses casos e às vezes quando eu olho, eu faço, meu Deus, como evoluiu. Tá mais tagarela do que eu. Tá mais vendedora do que eu. Você falou aí da questão de dificuldade, né? Para quem tem dificuldade em se enxergar como um vendedor, né? Um bom vendedor, enfim. Por onde começar a mudar essa mentalidade? Primeira coisa, começar a entender que se tem um barulhinho aí acontecendo, é porque a gente está na nossa loja, eu sou sócia de uma pizzaria aqui, meu tio, com meu tio, tá vendendo, né? E nessa hora, estamos vendendo agora para os nossos clientes, agora é a hora do suco. Então, é o seguinte, o que eu poderia dizer para essa pessoa? Primeira coisa, é que ela olhe para as vendas não como algo que ela vai tirar do cliente. Tem gente que acha que o vendedor ele é uma pessoa que ele é enrolão, que ele vai trazer algo ruim para o cliente, e na verdade não é. O vendedor ele é uma pessoa que ele leva a solução para as pessoas. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante é a pessoa entender que eu tenho vergonha, eu não consigo vender porque eu tenho vergonha, eu não quero parecer insistente. Isso acontece muito. Eu não quero parecer insistente. Então, quando você parar e pensar isso, observa que é o seguinte, você está mais preocupado com o julgamento da pessoa para com você do que em ajudar propriamente essa pessoa. Quando a gente tira essa parte de ser julgada, quando a gente deixa esse ego um pouquinho de lado, o que é que fulano vai pensar de mim? Só esquece tudo isso e pensa assim, eu vou servir essa pessoa naquilo que eu puder de melhor. Eu vou ajudá-la a encontrar uma solução. E todo mundo quer ajudar alguém. A partir do momento que eu fizer esse exercício, eu vou entender que, caramba, além de eu ajudar essa pessoa depois, essa ajuda volta para mim. Através de uma moeda, através de uma recompensa monetária. Então, eu falo que a venda é um ganha-ganha. Ganha quem vende, ganha quem compra. E não é vergonha nenhuma vender, né? A gente tem que vender. Todo mundo vende, como você bem falou. Conversa é essa, tem que vender. Porque se o cliente não comprar de você, eu digo para meus treinamentos aqui, eu digo, abra seu olho, viu? Se o cliente não comprar de você, é porque você não é bom. Ele dobrou a esquina, ele vai comprar outra pessoa. Sim. Ele vai resolver o problema dele. Espero que sempre com que ele chegou primeiro. Se ele não for bem atendido, ele vai bater de porta em porta, até ser. Porque a questão, Anselmo, não é sobre valor. Porque o preço está caro. Não é. Geralmente é porque ele não viu valor naquele serviço ou naquele produto. A entrega não foi bem feita. Aí ele vai para outra pessoa. Ou até o atendimento, né? Também foi... O atendimento. Ele não viu valor, ele não entendeu, ele ficou desconfortável. Porque até você chegar na parte de você passar o preço, existe um processo de vendas que você vai guiando esse cliente. Todo mundo acha que a venda é quando o cliente passou o cartão, e não é. A venda ela acontece desde o olá, bom dia, boa tarde, como vai? Desde o sorriso, como você falou. Isso. Tem gente que nem sorri. Digo, gente, é de graça, não paga não para sorrir. Né? Então, assim, a venda, ela acontece muitas vezes, na sua grande maioria, antes do preço. O preço só é a negociação. Se você não cumpriu essas etapas de vendas bem feitas, o cliente ele não vai comprar. Mas se você fez isso bem feito, vai chegar na hora do preço e pode ser o valor que for. Ele vai dar um jeito, ele vai pagar. A Maria Cristiane disse aqui, eu procuro ir devagar. Não tem problema, Cristiane. Você pode ir devagar. Agora, só preste atenção no seguinte. Não perde o timing. Porque às vezes aquela pessoa quer aquele produto na hora.
Então, a minha orientação para você é que faça o seguinte: pergunte, vá fazendo perguntas para a pessoa. Por que ela quer aquele produto? E ela vai te dizendo, eu quero esse produto por conta disso, disso, disso. Você vai perceber se aquilo é algo muito urgente ou não. Mas só lembra uma coisa: quando um cliente vem até você, é porque ele quer comprar aquele produto. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque mais uma vez eu lhe digo, se ele não comprar com você, ele vai comprar com outra pessoa. É como aquela ideia, né? Que a gente que tá vendendo, tá curando a dor de alguém, né? Se ela não curar com você, vai curar com outra. Vai curar com outro. E ainda vai dizer assim, eu tava pronta para comprar de Cláudia Lima e ela não me vendeu. Ainda vai dizer assim, E aí o seguinte, mas você precisa entender, se o cliente vai até você, ele quer comprar. Agora, assim, se for uma coisa, se for um produto mais caro, um carro, uma casa, aí tudo bem, não é feita uma venda de imediato. Mas vamos lá, uma cliente entra numa loja. Se ela entrou naquela loja, minha gente, alguma coisa ela viu. E não se preocupe, eu sempre falo assim, gente, esquece fechar a venda. De tudo que eu falei aqui, se você se concentrar em ajudar aquela pessoa a sair dali feliz, você vai vender. A venda vai ser uma consequência. Sim. Óbvio, tem técnicas e habilidades. Mas se você não souber de técnicas e habilidades, só sirva essa cliente. Né? Agora, obviamente, coloque um gatilho de urgência. Assim, olha, são as últimas peças, vai acabar. Por quê? Porque ninguém acorda um belo dia de manhã e diz assim, hoje eu vou gastar dinheiro. A gente fala assim? Não. A gente faz isso, Anselmo? De jeito nenhum. Não. Pensou em gastar dinheiro, a gente já fica preocupado. Vai sair dinheiro. Então, principalmente para o homem. Principalmente para o homem. E homem é prático. Então, se o homem chegou, ele quer uma solução rápida, prática, objetiva. Isso. Então, você tem que entregar aquilo rapidamente para ele. Que conselhos você daria para quem está iniciando agora, por exemplo, uma loja online, quer colocar uma loja online? Você segue em frente, enfim, quer procurar, por exemplo. A primeira coisa que tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é ter um posicionamento bem definido, né? Quem é esse cliente que ela tem? Para quem que ela está vendendo? Ela tem que ter uma imagem muito definida do cliente ideal para quem ela está vendendo naquele momento. Então, essa identidade precisa ficar muito clara no digital. Ela precisa ter o cliente dela bem definido. Ela precisa ter postagens sobre o produto dela, o que ele atende, qual é a solução que ela traz. Então, isso tudo precisa estar muito claro. Feito isso, ela precisa comunicar o tempo inteiro. Então, não é só redes sociais. Quando eu falo redes sociais, no caso de Instagram, Facebook, mas ela pode ter vídeos diários pelo WhatsApp, que é um outro canal de vendas que vende muito. Sim. Ela pode ter os status do WhatsApp. Ela pode ter vendedoras online a todo momento, entrando em grupos e levando ofertas. Então, assim, ela tem que sair desse movimento de só esperar o cliente e procurar a loja. Ela tem que começar a fazer movimentos. Detalhe, esses movimentos que eu estou falando aqui, Anselmo, não são pagos. É tudo gratuito. Sim. Porque muitas vezes você começa a fazer tráfego pago e você precisa, inclusive, não adianta fazer tráfego pago se você não tem seu cliente ideal definido. Para quem que você vende? Você vai perder dinheiro. Verdade. Então, assim, primeira coisa, saiba para quem você está vendendo, estrutura a tua loja. Instagram nada mais é do que uma vitrine, e essa vitrine tem que estar bonita para atrair essas pessoas. Cláudia, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui no nosso canal. Dizer que foi um prazer imenso tê-la aqui como conterrânea, né, como nordestina. E deixar as redes sociais, e deixar o canal aberto para suas considerações finais, dizer o que eu não te perguntei. Pode ficar à vontade para divulgar o que você quiser, projetos novos, enfim. Muito obrigada, Anselmo. Desde já eu queria agradecer a oportunidade e dizer para o seu público que o mais importante dentro das vendas é fazer com que o seu cliente se sinta realmente feliz e que ele se sinta atendido dentro daquilo que ele foi buscar. E nunca esqueçam que
as vendas, ela não só é uma troca comercial. Eu te dou um produto ou um serviço em troca de uma moeda, em troca de um Sim. pagamento. Não. A venda, ela te dá possibilidades. A venda, ela te dá acessos. A venda, ela faz as pessoas saírem da dúvida para o sim. A venda faz as pessoas saírem da dor para a solução. Então, a venda, ela guia essas pessoas. O vendedor é um agente que traz benefícios para o mundo inteiro, seja você vendedor do seu produto ou do seu serviço. Tudo que a gente tem ao nosso redor hoje foi alguém que vendeu, foi Sim. alguém que criou. Então, que a gente entenda que a vida que a gente quer ter está do outro lado daquele cliente que a gente pode atender. Então, que a gente atenda esses clientes com amor, que a gente atenda esses clientes com verdade, muito importante, com verdade, com honestidade, que ele sempre vai voltar e sempre vai nos indicar. E a prosperidade, ela vai acontecer para o vendedor. O vendedor que mais vende é aquele que mais deixa as pessoas felizes e atende aquilo que ele tem dentro do seu negócio, dentro do seu serviço. Então, que todo mundo possa trazer a venda para o seu coração. E sabe por quê? Porque a venda é o coração de qualquer negócio. Uhum. Quer você queira ou não. Então, que a gente consiga cuidar desse coração. E aí eu queria convidar todas as pessoas que estão aqui presentes, me sigam nas minhas redes sociais, tá? No meu Instagram, @claudialima.oficial. Eu sempre faço lives. Tá passando aqui, inclusive. Sempre faço lives. Tenho mentorias também. Treino times de vendas, equipes de vendas, público misto. E também tenho programas independentes para empresárias e também para profissionais liberais. Então, assim, que vocês possam ver na venda aquele algo extraordinário que você quer buscar para a sua vida. Lembrando que a venda, ela é um instrumento de transformação social. Ganha Sim. Não apenas quem compra, mas ganha quem vende também. Às vezes você vai até numa loja, enfim, não vai nem procurar um produto, você vai até atrás de uma conversa. Você tá meio triste, você chega lá, conversa com aquela pessoa e sai bem melhor e depois volta para fazer aquela compra. Talvez você não tenha comprado naquele dia. Mas só pelo atendimento, eu prezo muito pelo atendimento, além da qualidade do produto, é claro. Mas se eu volto numa loja, porque eu fui bem atendido. Agora, se não sendo bem atendido, a gente não volta, né? Procura outra. Exatamente, não volta. Por quê? Porque a gente até pode comprar de um canal de vendas, né? A gente até pode. Mas sempre do outro lado vai ter um ser humano comprando. Sim. E o ser humano, ele quer ser atendido por um ser humano. É verdade. Não importa, não é verdade? Então, assim, que a gente possa entender que, Cláudia, eu tenho dúvidas. Como é que eu atendo uma pessoa? Eu sempre brinco, na dúvida, como é que você gostaria de ser atendido? Atenda essa pessoa da mesma forma, que vai dar certo. É isso aí, pessoal. Tivemos mais uma live aqui no nosso canal, hoje falando sobre venda, né? Tudo é venda, como usar essa mentalidade para crescer profissionalmente. Agradecer a quem esteve conosco aqui, né? A Rosinete, a Maria Castiane e a Fabiana Araújo, minha esposa, que fizeram algumas perguntas aqui e deixaram a nossa live mais interessante, né? Mais atrativa. Dizer que teremos novas lives, novos vídeos no nosso canal. Inclusive, já postamos um vídeo hoje, vídeo novo no canal. E quem tiver interesse, né, em saber que live virá pela frente, ou se inscreve no nosso canal, ou também nos segue nas redes sociais, né, no Instagram, que o nosso Instagram é o Anselmo Santana, aliás, @AnselmoSantana13, né? Aproveita e já se inscreve, que lá a gente está sempre divulgando, né, as próximas lives. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Curta, compartilha para os seus amigos. Deixa o seu comentário, sua dúvida, assuntos novos que vocês gostam de ver por aqui. Anselmo Santana, tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Todos tenham uma boa noite.